Senhor, que esse dia seja ativador em nossas vidas. Que seja um dia onde a Tua presença manifeste, o Teu Santo Espírito nos cubra de todas as formas e todos os lados, nos cercando com o Teu grande amor. Confiamos e cremos na Tua presença manifesta e abrindo os caminhos em nossas vidas. Nós entramos no estado de alegria por estarmos na Tua presença. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos e Te louvamos pelo sangue derramado na cruz, que nos limpou, que nos redimiu, que nos salvou, nos reedificou para a glória do Senhor. Que o Teu sangue continue sendo derramado. E hoje, meu Pai, todo medo e toda incerteza que possa ter entrado no coração dos Teus filhos, nós declaramos que seja agora quebrado, destruído, anulado, mas que a certeza da Tua presença seja, meu Pai, sempre constante, que os Teus filhos possam se alegrar na Tua presença sempre, em nome do nosso Yeshua HaMashiach, e que Te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Vamos lá. Nós estamos falando acerca dos temperamentos. Falamos do colérico já. E à medida que pintar alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar. É interessante, quero agradecer a todos aqueles que também assistem pelo YouTube, têm comentado, né? E como faz sentido as coisas. Como vai encaixando. Volto a dizer que nós nunca deixaremos de ter o nosso temperamento. Pelo menos isso eu entendo, que o Senhor nos colocará sim no centro, porém essa qualidade ou essa essência não ficará não será anulada. Jesus, ele tinha os 4 temperamentos nele e ele dividiu isso na humanidade, eu sempre costumo dizer isso, ele dividiu na humanidade para que a gente pudesse entender que precisamos uns dos outros para caminhar. Então, aquilo que eu não tenho, um outro temperamento tem. Então, não existe, irmãos, preste bem atenção, não existe um temperamento que é melhor do que o outro, não existe um temperamento que é pior do que o outro. Todos são necessários e importantes. Todos, 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 todos têm as suas qualidades e todos têm os seus defeitos. Todos têm a sua importância boa e todos têm as suas forças ruins que não, se não for colocada na cruz, será grande prejuízo para nós. E eu digo que, na sua grande maioria, os nossos problemas estão na base do nosso temperamento. Eu comecei a falar sobre temperamento porque, como nós trabalhamos com libertação, o que eu fazia? A gente pensava ou é mau caráter ou é demônio. Aí a gente ficava, não, isso daqui é mau caráter, não, isso daqui é demônio, isso daqui é demônio. E aí eu fui ver que não é demônio, a pessoa é assim pela base do seu temperamento, que tem que ser agora transformado. Ela nunca vai deixar de ser isso. É lógico que quando nós casamos, terá sempre uma mescla, uma mistura pela convivência. Então, vou colocar, por exemplo, um melancólico que é casado com um colérico. Ele vai ser um pouco mais ativo, um pouco mais agressivo no sentido ao longo do tempo por causa da convivência. Ele vai estar na sua convivência e ele vai pegar um pouco do outro temperamento pela convivência que ele tem com o cônjuge. Porém, até pegar essa convivência, meu irmão, vai ter muito, como diz o apóstolo Joseí, vai ter muito o amassássemos uns aos outros e não amássemos, né? Então, vai ter muitos os atritos por causa disso. E aí a gente coloca como a pessoa é mau caráter, não, a pessoa está endemoniada, né? Essa pessoa não quer nada com nada. Não, às vezes é a base do temperamento dela. E aí onde nós temos que entrar numa centralidade. Nem muita força, nem muita fraqueza. Esse é o ponto. Não ser, a força demais é ruim e a fraqueza demais é ruim. A força demais do colérico, que é o confronto, é ruim, ser muito confrontativo é muito chato, e também o ser muito, o ter medo de perder o domínio também
é muito ruim. Então, nós temos que entrar no meio, o Espírito Santo nos controlando, usando isso daí para fazer as coisas acontecerem. Hoje nós vamos, então, para a segunda face do animal de Apocalipse. Lembra que a gente está pautando nisso daqui? Nós estamos pautando dentro desse contexto. Volto aqui deixar crédito, né? A primeira vez que eu ouvi, e depois aí eu comecei a fazer as análises, né? Sempre a gente mais daquilo que nós vivemos, aí a gente vai tendo as nossas experiências e as nossas revelações, mas a primeira vez que eu ouvi os temperamentos colocado como os animais de Apocalipse, no lado profético, foi com o profeta Kevin Lewis, que ele falava sobre essa questão dos temperamentos, e eu achei muito fera, né, e muito interessante, muito pontual isso que ele estava colocando. Então, acho que ele também tem um ensino sobre essa questão dos temperamentos. Então, vamos lá. O próximo animal ali, então a gente vai ver, primeiro, a face de leão, segundo, a face do novilho, do boi. Quem que é esse? O fleumático. O fleumático, ele tem essa característica, né? A gente coloca essa característica do novilho. Quem é o fleumático? Se o colérico, ele é positivo, ele age nesse lado positivo, mas não era a palavra positivo, esqueci, seria positivo, mas quando a gente coloca o outro é negativo. Não é que ele é negativo do lado ruim, né, da palavra, é negativo, essa pessoa é negativa. Não, negativo do lado de ver agora os pontos ruins de algo. Como eu disse, de um ponto otimista, essa é a palavra, obrigado. Otimista e pessimista. O fleumático, ele é pessimista. O que seria pessimista? Ele sempre vai ver pelo ponto do que pode dar errado. Então, enquanto o colérico ele tem 9 coisas que está dizendo vai dar errado, e uma que está dizendo, cara, pode dar certo, e ele fala, vai dar certo, não, vai dar certo, porque vai dar certo. A gente vai estar tudo falando que vai dar errado. Não, mas vai dar certo, porque ele é otimista. E geralmente dá errado. E normalmente ele vai escutar, principalmente da esposa, eu te avisei que isso não ia dar certo. Né? Mas é aquele negócio, não, mas vai dar certo, vai dar certo. O pessimista é o contrário. Pode ter 9 coisas dizendo vai dar certo, mas se tem uma que diz que vai dar errado, ele já vai, não, vai dar errado, isso daqui vai dar errado. Né? Por quê? Porque ele sempre vai estar olhando pelo lado do que pode dar errado. E os temperamentos otimistas sempre vai estar olhando do que pode dar certo. Por isso a importância dessa junção desses dois. Até mesmo dentro de você, porque na maioria dos casos as pessoas têm um dominante e um secundário. Então, o dominante geralmente é um polo e o secundário geralmente é outro. Normalmente é assim, por exemplo, a pessoa é um colérico sanguíneo, um colérico melancólico, é um sanguíneo fleumático. Então, ele geralmente é um que puxa para frente e o outro que puxa para trás. Ou ele tem essa parte aí dentro também do casamento. Ou seja, um é para frente e o outro normalmente está meio que puxando para trás. Aí que dá os problemáticos, né? Porque vai, né, mas essa pessoa é pessimista demais, só pensa negativo, meu Deus do céu, né? O que é isso? A gente está aqui tentando fazer, daí só está falando que vai dar errado. Mas normalmente, querido, essa outra pessoa que tem esse temperamento pessimista, ele vai ser o equilíbrio dos otimistas. Por quê? Porque o otimista sempre vai dar certo. E às vezes está tudo dizendo que vai dar errado, não. Tá na cara que vai dar errado. Está na cara que o treino vai dar certo. Mas a gente que é otimista normalmente não gosta de ver os pontos negativos de uma situação. Então, o fleumático, ele sempre vai ver o lado negativo ou pessimista de uma situação. Ele sempre vai ser o da retaguarda, ele sempre vai ver o que pode dar errado dentro de uma circunstância. E isso também é bom. É bom se colocado da maneira certa. É ruim porque normalmente essas pessoas não têm um ponto de ação. Porque ele está sempre pensando, cara, vai dar errado, então eu não vou fazer.
Ah, não, vai dar errado, então eu não vou fazer. Né? Então, ele está sempre pensando nisso. Então, vamos colocar aqui, um otimista diz, cara, vou fazer um consórcio, meu Deus do céu, olha, eu vou poder ter a moto aí em 30 vezes, uau! Ele nem está pensando se daqui 30 meses ele está empregado, já o pessimista, não, você está doido mesmo, fazer 30 meses, vai lá saber o que vai acontecer daqui 30 meses, daqui um mês que vem eu posso estar desempregado, então tem essa, ele não gosta de arriscar. Enquanto um se arrisca muito, o pessimista odeia risco. Então, a gente está colocando os dois temperamentos, né? Aqui. Vamos colocar o colérico, ele vai sempre gostar de trabalhos que não prenda ele e que seja desafio e que esteja risco. Então, ele sempre corre risco. Ele está sempre fazendo investimento, está sempre fazendo, podendo perder muita coisa, mas também ele sempre na correria para dar tudo certo e avançar, né? Então, aquela possibilidade de ter trabalhos onde ele não tem salário fixo, onde ele vai fazer o salário. Já o pessimista, o fleumático, ele sempre vai gostar de uma coisa chamada segurança. Né? Não, mas eu ganho um salário mínimo, mas é o seguinte, isso tem segurança. Aqui, pelo menos, eu ganho um salário, mas esse salário aqui, meu irmão, ninguém me tira daqui. Então, ele sempre vai ver o lado segurança. Não precisa ganhar muito, negócio precisa ter segurança. Então, essa questão limita muito a vida de um fleumático, porque essa questão da segurança é bom, porém, se não entendido, se não controlado isso, ele vai ser uma pessoa que não que não age. Também, esse é o fleumático e o melancólico, eles são os pessimistas. Os coléricos e os sanguíneos são os otimistas. Então, essa questão de ter segurança. Então, fleumáticos de plantão, né, é bom ter segurança, mas precisa ter um nível de arriscar. Os fleumáticos que se arriscam, normalmente são muito bem-sucedidos financeiramente. Por quê? Porque eles conseguem fazer coisas com muita segurança. Eu não estou dizendo que 100% ele vai acertar, mas os níveis de perca são menores, porque eles olharam por todos os lados, eles trabalharam tudo aqui para poder fazer. Um outro ponto, o fleumático, ele é motivado por relacionamento. A motivação de um fleumático são os relacionamentos. Então, a base de um fleumático é estar junto com outras pessoas. Até aqui mesmo, o ponto forte de um fleumático é a unidade. Então, onde o fleumático tem força? Quando eles estão juntos. Então, a palavra do fleumático é estar junto. Vamos estar junto? Vamos estar junto. Vamos fazer junto. Vamos estar aqui junto, meu irmão. Negócio de um fleumático, coloca agora o boi. O boi ele sempre vai estar junto. Onde um vai, o outro está junto. Onde um vai, ou seja, essa é a força de um fleumático, a unidade. Por isso, o fleumático ele se dará muito bem no pastoreio. Qual que é a imagem que eu tenho de um fleumático? O pastorzão. Pastorzão. Porque o negócio dele é relacionamento. E ele não é agressivo. Então, ele costuma ser o cara legal. Já viu aquela pessoa que fala assim, rapaz, o fulano só falta ser crente? Mas que cara legal, gente. Que gente bacana. Sabe, amigável, conversa, é uma pessoa, gente boa, uma pessoa que está sempre junto, uma pessoa que é compreensiva, entende tudo, sempre entende o lado do outro. Fleumático. Esse é o fleumático, ele sempre entende o lado do outro. Essa é a figura do pastorzão.
E aí fala, pastor, meu Deus do céu, quase matei alguém. Não, mas meu irmão, mas é assim mesmo, a gente fica irado às vezes, né? Então, sabe assim, aquela coisa assim que, eu eu entendo o que você está passando, eu entendo. Então, esse fleumático, ele sempre tem essa base de eu entendo, eu sou amigo, eu sou companheiro. Ele tem uma fidelidade enorme. Fleumático na fidelidade é gigantesco. Um outro ponto, então, quando a gente coloca aqui de positivo nisso, são as unidades. Então, o fleumático ele precisa caminhar junto. O ponto negativo de um fleumático, o ponto negativo de um fleumático é os confrontos. Como eu disse, um fleumático ele odeia confronto. Um fleumático odeia um lugar aonde há muita agressividade, há muita violência. O fleumático, ele, ele odeia esses lados aonde há um clima muito ruim. E isso daqui é muito ruim para, para o desenvolvimento de um fleumático. Eu vou colocar aqui de novo aquela, aquela imagenzinha que eu coloquei aquele dia, que a gente estava fazendo. Lembra que os coléricos, os sanguíneos, os melancólicos e os fleumáticos no meio. Porque, segundo estudo, até segundo dados que o profeta Kevin ele tinha dado, ele falava que quase 60, 55, mais ou menos, ou 55 ou 60% da população é fleumática. Ou seja, o maior nível ou a maior temperamento que existe são os fleumáticos. Então, jogando isso agora para dentro da igreja, nós vamos ver que no cotidiano ali, eles são fleumáticos. Agora, coloca aqui, para uma igreja, quando nós trabalhamos movimento de crescimento, dessas coisas, você vai ver que, normalmente, o pastor ele é um fleumático. As igrejas que trabalham com guerra, as igrejas que trabalham com esse nível profético, essas coisas, normalmente você vai ver que são igrejas menores. Por quê? Porque são igrejas que trabalham muito confronto. São igrejas que trabalham muita, muito, como que eu posso, uma igreja confrontativa, né, de caráter, confrontativa nisso, confrontativa naquilo, tem que se movimentar muito, tem que andar muito, tem que fazer muito, não vamos orar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Normalmente vai ter um sanguíneo ou um colérico na frente e vamos fazer isso, vamos para oração, vamos para o jejum. Aí eu falei, mas para que tudo isso, gente? Para que se movimentar tanto, né? Para que? A gente já orou, a gente já foi na igreja, né? A gente já tem o culto da semana, né? Para que tudo isso? Então, o fleumático, normalmente, ele não vai ter essa rapidez e agilidade nos processos de ação. Volta para a figura de um novilho. Ele come, ele joga para dentro, ele joga para fora, ele come de novo. Então, você vai ver que o processo de um novilho é lento. Não é que essa pessoa é lenta, mas o processo de ruminação, o processo de comer, o processo de alimentação são processos mais lentos. Se você colocar dentro desses temperamentos do leão, homem e águia e novilho, o novilho é o único que não come carne. Ou seja, ele tem que ruminar bem. Então, para dentro de um novilho, precisa-se de muita informação para que ele possa entender o que está sendo falado. Se ele não tiver informação, se ele não tiver informação, se ele não tiver muita informação, ele não vai conseguir processar do modo certo, ele não vai conseguir entender para estar junto. E aí eu volto para um problema, né? Uma vez até o Kevin estava dizendo isso.
Você está lá, por exemplo, um pastor ou alguém ali falando, olha, irmãos, nós vamos agora fazer o evangelismo às 3 horas da tarde, no sábado, eu quero todo mundo aqui. E daí na sexta-feira, né, que normalmente o colégio sanguíneo é tudo na hora. Não, não, amanhã eu resolvi, a gente vai fazer um evangelismo na praça e não sei o quê. Aí o fleumático está assim. Mas aqui na cabeça dele, ele está falando, eu não vou nem a pau, irmão. Vou nada. Mas está com a cabecinha aqui, né? Uhum, tô entendendo tudo. Mas, meu irmão, não vou não. E aí chega, né? 3 horas da tarde, chega o pastor, mas meia dúzia de gente, cadê o restante que estava balançando a cabeça? Vou nada, de jeito maneira. E aí, pastor manda, né? Como eu creio que nunca, 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 nunca viu isso daqui. Aí vem as mensagens no WhatsApp, povo descompromissado, fez compromisso ontem lá e ninguém veio. É esse povo que tem que aceitar Jesus, aquela coisa toda. Mas não, querido, a pessoa não deu tempo para a pessoa ruminar. Por isso, quando você vai trabalhar, e esse é um ponto interessante, que, irmãos, se você é um colérico, se você é um sanguíneo, você vai entender que as suas informações são poucas e sempre em cima da hora. Isso vai fazer com que um melancólico e um fleumático normalmente se sinta constrangido, não, se sinta desconfortável, essa é a palavra, se sinta desconfortável nos processos da igreja. Nós estamos sempre jogando para dentro da igreja. Por quê? Porque a pessoa, ela vai estar sempre resolvendo em cima da hora e o fleumático e o melancólico precisa ajustar as coisas antes. Então, por isso que é interessante. Você pega as igrejas que é pautada dentro de um pastor fleumático. Você vai ver aquela igreja que tem, não do lado negativo, não coloque isso do lado negativo, mas tem muita metodologia. Irmãos, vamos lá. A agenda do ano, a agenda do mês. Então, tal. Ou seja, é tudo muito bem organizadinho nos seus devidos lugares, aquele negócio, para que as pessoas possam, porque assim trabalha na cabeça do fleumático. Meu irmão, olha, tá aqui, tá tudo planejado. E o fleumático, ele precisa ter planejamento. Então, você quer fazer alguma coisa, né, para envolver para toda a igreja, decida antes. Uma semana, 2 semanas de antecedência, você tenha todo o teu planejamento. Ó, daqui 15 dias, irmãos, nós vamos trabalhar isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Daqui 20 dias, nós vamos estar assim, 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 assim. Para quê? Para que essas pessoas se preparem para tudo isso. Porque a ação de um fleumático é mais lenta na sua, como diz, nas suas ações, porém, quando está dentro, meu irmão, os bichos faz acontecer. Né? Eles têm a força. O novilho, quando fala de novilho, fala-se de força. Então, quem puxa a carga? Novilho. Quem faz o trabalho de força? Novilho. Então, não é que novilho é burro de carga, mas eles têm força. Eles têm impacto naquilo que eles fazem. Eles fazem com muita precisão e força. Se os novilhos não entenderam bem, queridos, a força da igreja não vai estar. Essa força de unidade. Por isso, nós precisamos mover um ambiente muito propício, sem muito estresse. Então, igrejas de guerra. É muito interessante. Faça as guerras na onde? Faça as guerras na intercessão. Faça as guerras na libertação. Faça as guerras nas torres de oração. Porém, no dia a dia da igreja, não pode ser uma igreja que trabalha muita guerra no seu convívio, muito confronto, porque isso vai espalhar os novilhos. Os novilhos não vão estar no meio da igreja. Eles devagarzinho vai indo embora, porque eles não conseguem acompanhar todo esse movimento. Eu sempre brinco, né? O novilho meu irmão, se a gente só tem arroz para comer, que bom, tem arroz ainda. Lá na África, nem arroz tem. Né? Mas, meu irmão, está caindo o teto na cabeça, mas ainda tem um lugarzinho que não caiu, gente.
de boa, tranquilo. Ou seja, essa tranquilidade do novilho, tá tudo tá bom, esquenta a cabeça não, tá? Vai dar tudo certo, né? No sentido de tá bom. Ele tem esse sossego, né? Tá bom, tá tranquilo, de boa. Ele é o amigo. Então, essa é uma das bases do fleumático. Pessoas extremamente amigas, porém, tende-se a ser muito procrastinado. Então, a procrastinação do novilho é o que faz com que muitas vezes eles não avancem. É muito procrastinado. Tudo está bom, tudo está bom. Não, isso aqui está bom, isso aqui está bom, está bom. Então, esse está bom, está bom, está bom, faz com que não haja um avanço. Né? Como disse, pelo lado da segurança, pelo lado disso, não haja avanço. Então, todos os fleumáticos aqui, entenda que a comunhão é interessante, é necessária, porém, precisa-se avançar. Nesse caso aqui, é interessante quando a gente fala de comunhão, porque como um outro temperamento que a gente falou trabalhou com a atividade, a tarefa, esse não faz questão nenhuma de deixar a tarefa para ter comunhão. Então, eles vão sempre trabalhar na base da comunhão, não é fazendo, é se relacionando. Por isso, eles vão ser os multiplicadores. Os fleumáticos são os multiplicadores. Novamente, eu aponto esse chamado. Quanto um colérico vai trabalhar com guerra, batalha, ama libertação, essa área agressiva, o fleumático vai sempre falar do pastoreio, do estar apacentando, porque é o estar junto, vai visitar, vai ter essa questão. Ou seja, eles nunca vão chegar chegando. Diferente, por exemplo, de um sanguíneo, que ele está, na onde ele chegar, ele já chega fazendo amizade, já chega um coisa que conhece há 3 anos a pessoa, e já chega e vai aquela coisa, e fala, meu Deus do céu, é a primeira vez que a pessoa está vendo, ele já chega chegando, né? Meu Deus do céu. E se chegar numa casa, já chega pedindo café, já, meu irmão, tem um queijinho aí, meu Deus, e já faz aquela festa toda. Porém, o melancólico não, e o fleumático também não. Eles vão chegar e sair da mesma forma, vai ser praticamente imperceptível. Eles chegam e saem. Eles são as pessoas, sabe aquelas pessoas normais, normal que eu falo no sentido assim, a pessoa sempre é a mesma coisa, sempre o mesmo estilo de roupa, sempre traçando o mesmo caminho, eles não mudam o caminho, é sempre, você vai para o trabalho, vai sempre para aquela rota, ele sempre vai fazer aquela mesma coisa, é ritualístico ali, eles são metódicos, essa é a palavra, metódicos, sempre fazendo a mesma coisa, o mesmo horário, ritualístico a pessoa. Ela sempre vai trabalhar nesse lado ritualístico aqui, de fazer a mesma coisa. E isso, como eu estava dizendo, eles vão sempre, então, trabalhar nessa área do cuidado, do estar junto, do andar em comunhão, mas eles não vão chegar chegando. Mas depois que eles conseguem ter amizade com alguém, meu irmão, eles são extremamente sanguíneo com melancólico. Depois a gente vai fazer eu tenho no final aqui, a gente vai fazer um testezinho que a gente vai fazendo perguntas aqui. Vamos tentar descobrir algumas coisinhas aqui a mais. Mas esse daqui seria um fleumático diante do Senhor, daria um bom líder, como eu disse, igrejas que estão sempre em crescimento. Você vê aquela igreja de crescimento. Igreja de crescimento. Você vai ver que tem um fleumático no meio. É um fleumático liderando, é um pastorzão. Aquelas igrejas que estão indo. Mas aí, né, os sanguíneos, os coléricos vão falar assim, cara, mas é muito parada a igreja, é muito coisada, né? Mas não é, querido. É porque a gente gosta de muita ação, né? A gente gosta aí de Indiana Jones e tudo mais.
né? Uns trem louco, é uns atos proféticos, e a gente vai para a rua gritar, a gente vai não sei o que proclamar. Meu irmão, você não conta com os fleumáticos, não. Que normalmente eles falam, para que isso, gente? Não precisa de tudo isso, não. E Jesus é tão simples, né? Não precisa dessas coisas todas, não. Então, esse é o fleumático. Não gosta muito, não tem muitos movimentos agressivos, porém, os movimentos são precisos e com muita força. Então, a força de um fleumático, se você é fleumático, a tua força está em andar junto. E nesse andar junto, andar dentro de cuidado, de relacionamentos. Bem? Mas cuidado para não ficar estagnado dentro de relacionamentos. Cuidado por causa dessa fidelidade do fleumático, eles passam a não ter os pontos de ruptura. Às vezes, eles andam dentro de uma coisa que está prejudicando, mas ele está ali. Né? Trabalhos, por exemplo, que está prejudicando. O cara está ali, o patrão está prejudicando ele, mas não, gente, mas esse daqui foi o primeiro trabalho que eu entrei, foi a primeira pessoa que me deu oportunidade na vida. Né? A gente não pode também. Então, assim, esse lado da fidelidade acaba sendo algo muito, muito, muito ruim às vezes, porque ele não se move, ele quer segurança. Então precisa se arriscar mais, precisa ter esse avanço um pouquinho mais. Bem? Creio que a gente conseguiu aí. Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Aqui, para um fleumático, não existe até nem muitas coisas, né? Porque o cara é legal. Não tem o que. O ponto-chave de tratar a vida de um fleumático é a procrastinação. O fleumático ele tem de ser muito procrastinado, muito, 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 muito lento nas suas decisões. Então, por analisar e ser muito metódico, ele acaba sendo muito ruim nos seus tratamentos, né? Então ele deixa muito para acontecer. É aquela coisa que a gente brinca, né? Não, eu já falei para minha esposa, quer dizer, já tem 9 meses que eu falei que eu vou carpir o quintal, gente. O que é isso? Você não sabe esperar, né? 9 meses só, para completar um ano, não consigo, né? Faz 7 meses que eu disse que eu ia trocar essa torneira e a mulher não entende, pelo amor de Deus, né? Então é aquela coisa assim, eu vou, né? Mas espera só um pouquinho, amém? A irmã levantou a mão de glória a Deus ou quer fazer alguma pergunta? Ou se identificou com alguma coisa? É passivo, totalmente passivo. O fleumático, ele tende a ser passivo, né? Passivo e pacificador. Isso é legal. Amém? O fleumático, ele sempre vai ser muito pacificador. Não espere grandes confrontos de um fleumático. E aqui também é ruim, né? O pastor que não confronta, sim. É porque o fleumático, como a gente diz, se você for tratar mesmo a vida de um fleumático, você vai ver que é uma pessoa extremamente dócil, amigável, companheira. Mas qual que são os pontos ruins? Procrastinação. Uma pessoa que não sai do lugar. Muito bom. Não sai do lugar. Né? Tudo tá bom, tudo tá bom. E aí você vai ver que a pessoa ela não vai conseguir romper na vida dela, porque tudo tá bom. Tudo tá bom, 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 tudo tá bom. Então, isso é muito ruim. Né? Então, a gente sempre coloca, por exemplo, quando a gente coloca sempre quando eu vou colocar os temperamentos, o pneumático é o único que, não é que não tem muita coisa para falar, mas são temperamentos de pessoas, como que eu costumo, a pessoa legal, não tem.
Mas, é bom para conviver, bom de convivência. Se você quer ter uma boa convivência com alguém, um fleumático vai estar sempre pronto para te escutar, vai estar sempre pronto para conversar, vai sempre. Mas agora bota para trabalhar mesmo, pega no dia a dia, aí, meu irmão, você vai ter trabalho, né? Porque é lento, né? Você vai ir, meu irmão. Imagine você contratar por diária, né, um fleumático, você pode ter muito dinheiro, porque, meu irmão, o negócio ele vai chegar, aí ele vai conversar e falar do dia, ele vai não sei o quê, então lá para 9 horas ele pega no tranco, aí depois ele continua indo, na hora que 3 horas que vai para o almoço, 3 horas para o café, 4 horas começa a juntar as coisas para ir embora, né? Para 6 horas tá pronto. Então, assim, a gente brinca, mas não é pessoas extremamente agressivas no trabalho, produtivas, e não é lento, meu irmão. Então, se você for pagar um fleumático na diária, você está você tá na roça, né? 45 dias para fazer o negócio. Então, a gente precisa entender, mas, como diz, bons companheiros, relacionamento top. Eu sempre vou dizer, para um fleumático, dentro da igreja, ele precisa estar em lugares de relacionamentos e de convivência na multiplicação e coisas assim. Não é que eles não gostam, tem muito, como diz aqui, né, irmão, tem muitos que estão na batalha espiritual, que gostam da libertação, porque aí você vai ver o outro temperamento dele, pode ser um colérico, um sanguíneo, né, que está mais florado e equivale. Tem gente que é meio junto, né? O cara é fleumático 45% e 40% colérico, né? Então ele é bem pareado, mas onde sobressai um pouco o fleumático dele. Mas normalmente eles não são muito fã de muita ação. Ação que exige rapidez. Esse é o ponto negativo. Tudo que exige rapidez, não conte com eles. Não conte com eles. O diplomático ele não tem essa agilidade nas tomadas de decisões. Ele precisa de um tempo para poder ruminar as coisas e precisa de muita informação para poder ruminar as coisas. Normalmente, é, é, a gente tem algum conflito aí nesse sentido. Amém? Amanhã a gente continua. Espero que tenha entendido. Fiquem com Deus. Shalom a todos.